Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel Souza, eu sou do segundo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e sou membro da ALED, que é a Liga de Estudos em Doenças Infecciosas. Hoje eu vou ministrar uma aula sobre leptospirose, lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos promovidos pela Liga, com foco na prova do Enem. Claro que esse foco não é exclusivo para essa prova, as informações dadas nessas aulas podem ser claramente usadas em outros vestibulares, porém, realmente, o foco principal é a prova do Enem, certo? Vamos começar aqui, então. Bom, pessoal, eu comecei essa aula com uma pergunta fundamental, que eu considero fundamental e que é muito importante que vocês saibam logo de cara. Qual o conceito de leptospirose? O que é a leptospirose? Bom, a leptospirose é uma zoonose, ou seja, uma doença típica em animais que acaba sendo transmitida ao homem e é realmente uma doença infecciosa febril, de início abrupto, e transmitida através da urina de roedores, principalmente, que são os reservatórios mais conhecidos, certo? Sobre o agente etiológico da doença. O agente etiológico, pessoal, é uma bactéria aeróbia, ou seja, que necessita de oxigênio para sua sobrevivência e que pertence ao gênero Leptospira. Sendo, pessoal, que esse gênero tem 14 espécies infectantes que podem causar doenças, certo? Sendo que dessas 14 espécies, é muito importante que vocês saibam uma delas, certo? Que é a Leptospira interrogans, que é o principal agente etiológico da leptospirose. É o agente mais conhecido da leptospirose. Vocês podem ver que essa bactéria, através dessas duas imagens, tem um aspecto um pouco mais alongado do que geralmente é a imagem que você tem na cabeça de uma bactéria e um pouco mais espiralado. Então, ela é realmente é bem característica, na verdade, né? A leptospira é bem característica, você realmente consegue facilmente detectá-la. Nessa imagem da esquerda, obviamente, é uma ilustração, e na direita é uma imagem de microscopia um pouco mais realista, porém sem tirar esse aspecto que eu disse para vocês, que é ondulado e alongado, certo? Sobre os reservatórios da doença. Sem sombra de dúvidas, pessoal, até pelo contexto urbano em que o rato está inserido, ele acaba sendo realmente o reservatório mais conhecido, né? É a doença da urina do rato, as pessoas conhecem assim. De fato, esse conceito não está errado, porém ele não é totalmente correto, digamos assim, porque, de forma geral, os reservatórios podem ser diversos, não só roedores, como eu estou mostrando aqui na imagem, como outros mamíferos, como vocês vão ver quando eu falar um pouco sobre o ciclo biológico da doença, o ciclo de transmissão, certo? Falando nele, está aqui uma imagem que ilustra de forma, eu considero, de forma bem clara, né, esse ciclo biológico, e eu vou tentar um pouco destrinchar, né, essa imagem para vocês, para que fique bem claro, certo? Vamos começar, pessoal, com essa parte aqui de cima, certo? Onde está escrito roedores carreadores. Eu vou começar a partir dessa imagem e vou seguir em sentido horário até terminar, até chegar no homem, certo? Lembrando que esses roedores, eles vão carregar a bactéria nos rins, então, como consequência, vão acabar eliminando essas bactérias na urina, né? Uma vez eliminada a bactéria, ela pode contaminar diversas superfícies, digamos assim. Ela pode contaminar água, pode contaminar solos, pode contaminar alimentos, inclusive. E uma vez esses elementos contaminados, eles podem transmitir a bactéria para outros seres vivos, certo? Se, por acaso, algum homem entra em contato com esses elementos infectados, vai ficar infectado, obviamente, e vai cursar uma leptospirose, como a gente conhece, certo? Sendo que ele vai ser um elemento que encerra esse ciclo. É muito importante que vocês saibam disso. O homem encerra o ciclo da leptospirose, certo? Diferente, como vocês estão vendo pela essa seta maior aqui, de mamíferos reservatórios acidentais, como cachorros, macacos, vacas, etc. Certo? São animais tanto domésticos quanto selvagens que podem também, como os roedores, eliminar a bactéria para o meio ambiente, certo? Uma vez eliminada, ela pode ou infectar novos roedores e assim continuar esse ciclo vicioso, ou infectar um homem, assim como ocorreu com água e solos contaminados, e encerrar o ciclo da doença. Aqui embaixo, a imagem destacou alguns fatores de risco que eu acho pertinentes, certo? Dentre eles, o mais conhecido, sem dúvida, são as enchentes. Pessoas que entram em contato constante com água de enchentes acabam se contaminando com mais frequência. Pessoas que também trabalham em fazendas e abatedouros acabam entrando em mais contato, né, com esses elementos infectados e acabam também se contaminando.
pessoas que convivem com a falta de saneamento, pessoas que praticam esportes aquáticos em locais inadequados, até mesmo pessoas que consomem alimentos que provavelmente estão infectados e não fazem a correta desinfecção, digamos assim, do alimento, acabam também se contaminando, certo? Vocês podem ver que esses fatores de risco até que são bem óbvios, né, considerando o ciclo biológico da doença. Vocês com certeza conseguiriam inferir isso aqui, mesmo que eu não dissesse, certo? Aqui algumas imagens ilustrativas, certo? Da direita, alguns alimentos que podem ou não estar contaminados, e do lado esquerdo, uma enchente, né? Infelizmente, é muito comum que pessoas entrem em contato, seja por necessidade, seja por falta de oportunidades, seja até mesmo por displicência, né? Por irresponsabilidade, acaba entrando em contato com essas águas que podem ou não estar contaminadas, mas provavelmente estarão, levando em conta o contexto urbano do rato como uma praga, né? E acabam realmente contraindo a doença, a leptospirose, certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre a imunidade. Eu coloquei essa imagem porque eu acho o conceito da imunidade para a leptospirose bem interessante, certo? A imagem é uma pessoa se perguntando: será que depois de eu ficar contaminado com leptospirose e me curar, eu vou realmente estar imune à doença? Bom, essa é uma pergunta engraçada. Por quê? Porque a imunidade para essa infecção, pessoal, é o que a gente chama de sorotipo específica. Ou seja, uma vez infectado, você só desenvolve imunidade para aquele sorotipo, certo? Só que o que acontece? Qual o porém dessa história? Existem mais de 200 sorotipos bacterianos da leptospira, pessoal. Então, é muito complicado você afirmar que eu não vou contrair leptospirose de novo, porque eu já contraí anteriormente, certo? Então, que essa informação fique bem clara para vocês. Aqui um pouco sobre as manifestações clínicas da doença. Eu separei em 2 slides, sendo que esse primeiro aqui demonstra os 90% mais comuns das manifestações clínicas, certo? Que são geralmente formas um pouco quase que assintomáticas ou até brandas, né? Não são tão sérias e são bem inespecíficas. Ou seja, elas não caracterizam de fato leptospirose. Você não olha para aquele paciente e diz de cara que ele está com leptospirose, né? A não ser que você seja um super médico, por exemplo. Mas isso geralmente não vai acontecer, certo? Desses 90%, geralmente são pacientes que vão cursar com febre alta, com calafrios, com mialgia, que é dor muscular, com náuseas e até mesmo vômito, certo? Como eu disse antes, é realmente uma fase de difícil diagnóstico e com alta taxa de subnotificação. Ou seja, a pessoa fica doente, até mesmo se cura ou infelizmente vem a desenvolver a forma grave e naquela fase, né, branda, você não conseguiu diagnosticar antes, certo? Para começar a tratar mais cedo. E depois dessa fase um pouco mais branda, você pode desenvolver uma fase mais grave, certo? Algumas pessoas, inclusive, já pulam direto para a fase mais grave. Isso vai depender de diversos fatores que eu acho que que não vale citar aqui nessa aula. Mas, basicamente, é o estado imunológico do paciente, certo? Esses 10% vão cursar com alguns sintomas e sinais um pouco mais sérios, como icterícia, que é o aumento da bilirrubina na corrente sanguínea, como vocês podem ver nessa imagem aqui da esquerda, em que o sujeito está tanto com o olho quanto a pele um pouco mais amarelados, e pela essa imagem aqui da direita, onde tem rins tristes, certo? Isso indicando provavelmente, na verdade é só para facilitar mesmo o entendimento de vocês, de insuficiência renal como um desses sintomas um pouco mais graves da leptospirose, certo? Lembrando que 40% da taxa de letalidade da leptospirose advém dessa insuficiência renal, que é uma consequência do alto dano tecidual que essa doença pode causar na fase mais grave, certo? Aqui eu coloquei algumas questões. Antes de ir para elas, eu gostaria só de deixar claro que provavelmente vocês já sabem, mas algumas medidas profiláticas muito características para a leptospirose são coisas que vocês realmente podem inferir a partir do ciclo biológico, certo? Combate aos ratos, ao saneamento básico, são melhores nas habitações humanas, obviamente evitar o contato com água de enchentes, andar calçado, como eu disse antes, né? Evitar o consumo de alimentos provavelmente contaminados, esse tipo de coisa realmente que são coisas bem básicas de se inferir, certo? A partir daquelas informações. Essa imagem aqui, para não deixar a aula um pouco prolongada demais, eu vou pedir que vocês pausem, leiam, não vou pedir para tentarem fazer porque já está respondido ali, que a resposta seria até um tanto óbvia, né? Mas vocês vão ver que o que acontece quando existe um contexto de água de enchente, de infestações por rato,
de um contexto mais urbano, e geralmente vai estar falando sobre leptospirose. Claro que vocês vão ter que sempre ler a questão inteira, vão ter que interpretar, vão ter que usar os conhecimentos que vocês já adquiriram anteriormente e tentar resolver, porque vai que não é, né? Mas geralmente vai ser. Então é uma questão aqui bem básica do Enem, essa daqui, certo? E a segunda questão que eu coloquei aqui é também uma questão bem básica. Essa aqui eu vou ler para vocês porque é bem curta e eu não coloquei a resposta logo de cara. A leptospirose é uma doença que se alastra em situações de enchente, porque, nesses casos, aumenta a. Vocês podem ler aqui e tentar responder, certo? Mas a resposta, creio que vocês vão considerar também relativamente fácil, certo? Que é o item D, que é a contaminação de água pela urina de rato que transmite a doença. Ou seja, geralmente os vestibulares vão cobrar o ciclo biológico, certo? Pode ser que o vestibular venha cobrar o agente etiológico, os principais reservatórios, mas tudo isso vai estar bem explicitado no ciclo biológico, é o que realmente é mais importante de você se atentar, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assistam os outros vídeos da LED sobre infectologia no Enem. Eu espero que vocês façam uma ótima prova e consigam realizar os sonhos de vocês, certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até mais.